60 pessoas foram conduzidas para o Cisque Verdão na manhã de hoje. Meu amigo, 60 pessoas foram conduzidas para o Cisque Verdão após a operação do GAECO realizada hoje de manhã. Tem imagens dessa operação? Coloca as imagens para a gente em destaque. Elas estão envolvidas em um esquema, um possível esquema de posse de uma terra pública localizada em região nobre. Quem tem detalhes e, aliás, acompanhou tudo foi o repórter Cláudio Santos. Segue daí, meu amigo, bom dia. Muito bom dia para você, Leandro Trindade, para os telespectadores do SBT Comunidade. Uma grande força-tarefa realizada nas primeiras horas da manhã nessa região nobre, como você já citou aí, ali muito próximo da Ambev, né? Tem vários condomínios e essas pessoas, elas foram conduzidas, Leandro Trindade, para o Cisque Verdão para a apuração dos fatos. Mas antes de falar dessa movimentação toda no Cisque Verdão, eu vou explicar para os nossos telespectadores o que estava acontecendo ali. Essa localidade onde aconteceu a operação é uma grande área de terra ainda preservada, eu diria assim, sem construções. Então esse grupo criminoso estava vendendo terrenos para pessoas como se ali fosse uma área legal, fosse um loteamento. Mas na verdade, o que o GAECO descobriu, o Grupo de Ação Especializado em Combate ao Crime Organizado descobriu, é de que esse grupo, ele se apropriou de uma área que ainda está sendo investigada, mas seria uma área pública, pertencente ao estado de Mato Grosso. E ali vendiam ilusão para as pessoas que queriam se apossar por um valor bem abaixo dos preços que são praticados no mercado. Quando a polícia chegou hoje pela manhã, tinha, além de integrantes desse grupo criminoso, pessoas que já estavam carpindo, já estavam limpando seus lotes para em breve começarem a construir. Então trata-se de uma invasão de terra, mais uma invasão em que a polícia consegue desarticular 200 policiais envolvidos nesta mega operação. Ali tinha integrantes da Rotam, da Força Tática, da Cavalaria, membros do GAECO, do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil. Hoje pela manhã eu conversei com o subchefe de Estado de Mato Grosso da Polícia Militar, o coronel José Nino, que deu mais detalhes dessa invasão de terra que estava ocorrendo no local. Vamos ouvir. Foram mapeadas pessoas que estavam, criminosos na verdade, que estavam organizando uma invasão aqui, que é um terreno público, né? Nessa localidade, um terreno público, e eles, de posse dessa informação, fatiaram, já dividiram terrenos, né? Aproximadamente, estima-se que quase 800 famílias estavam sendo enganadas, né? Com o objetivo de vir para cá, fomentando a invasão por essas pessoas, por esses líderes, que estavam cobrando uma taxa de aproximadamente R$5.000. Então, eles estavam fomentando essa invasão, né? E aí a gente aproveita também para orientar a população, não cair nessa, né? Entrar numa furada, que é uma furada, invasão é crime, né? E pessoas por trás aí que estão aproveitando dessa situação para arrecadar dinheiro e fomentar um crime que é a invasão de terra, além dos crimes ambientais, que é a degradação derrubando árvore e coisas parecidas, né? Uma curiosidade, quando vocês chegaram aqui, eles estavam, geralmente se faz ponto de vendas, eles estavam vendendo como se fosse terrenos normalmente? Sim, lá no início tem uma barraquinha lá que eles montaram, né? Pessoas, né, com veículos, ou seja, de posse, né? Realmente são pessoas, não são pessoas humildes, né? Vamos dizer assim, né? Já são instruídas, sabedores do que estão fazendo, né? Estavam comercializando, né, numa barraca lá em cima os terrenos. Então nós viemos no início aqui, diante dessa informação, já no início, para a gente encerrar isso, né? Para que mais famílias não caíssem nesse golpe, que eu entendo como um golpe, né? Fomentar crime, né? Com o objetivo de estar obtendo aí um recurso. Eu atribuo isso, né? Logicamente, a mais uma ação frustrada que a Polícia Militar atuou, né? Frustrando dentro do programa Tolerância Zero as invasões de terras aqui no nosso estado. Quando nós chegamos
depois de acompanhar um pouco do trabalho da Polícia Militar, do grupo que estava realizando essa operação no local, Leandro Trindade, eu repito, né, ali na Via Antártica, perto da Ambev, nessa região nobre que nós citamos aí, logo depois de acompanhar, fazer algumas imagens no local, tem alguns carros, inclusive, que aparecem nas imagens aí, esses carros pertenciam aos integrantes desse grupo criminoso. Eles foram levados para o Sisque Verdão e os carros permaneceram no local para depois serem recolhidos pela própria polícia. Tem uma barraca também que aparece nas imagens aí, porque eles trabalhavam como se fosse um plantão normal de vendas de terrenos naquela localidade. O que impressiona nessa situação toda é que eles agiam de uma forma descarada, porque a região é muito conhecida, uma região bem movimentada, né, para todo mundo ver. E a polícia, Leandro Trindade, não descarta, vai ser um trabalho, esse é só um pontapé inicial. A polícia conseguiu chegar, o GAECO, na verdade, conseguiu chegar a essa operação de hoje, depois que o Ministério Público recebeu diversas denúncias anônimas do que estaria acontecendo ali. Lá no Sisque Verdão, para onde foram levadas essas 60 pessoas, é importante aqui abrir um parênteses para explicar. Dentro dessas 60 pessoas, tinha pessoas, como nós falamos há pouco, que estavam ali já limpando seus terrenos para a construção de suas casas. A polícia não descarta que essas pessoas tinham conhecimento de que estavam comprando um terreno de uma invasão. Desse total de 60, pelo menos 10 devem ser autuados em flagrante, ou seja, a polícia realizou um TCO, né, um termo circunstanciado, provavelmente as pessoas que vão assinar esse termo devem ser liberadas depois e ficarem à disposição para qualquer esclarecimento. Já as outras 10 pessoas, que é a previsão que a polícia tem, essas vão responder diretamente como sendo líderes integrantes desse grupo criminoso. Não está descartado que esse grupo faça parte ou tenha ligação com uma facção criminosa, facção que seria a facção que autorizou essa invasão de terras na região. E mais, pode haver integrantes do governo ou servidores públicos envolvidos nessa questão. Olha só como é complexa a situação. A gente vai mostrar uma imagem agora, impressionante, do mapa dessa região. É um mapinha e à primeira vista, Leandro, até bem feito, né, da demarcação toda. Uma área muito grande e você pode ver aí que nessa área demarcada, ela está dividida praticamente em 3 regiões aí e os quadradinhos menores são os lotes, né? Já tinham abertos algumas ruas também, vias dentro dessa área que pertence ao estado de Mato Grosso. Então não está descartada a participação de servidores que talvez tenham fornecido informações privilegiadas. Olha, aquela área é uma área pública, pode invadir de repente agora e futuramente tentar uma legalização da região, como já aconteceu em outros lugares. Leandro, eu fiz uma conta rápida aqui. Esses integrantes, eles estavam pedindo um sinal de R$650, ou seja, uma entrada de R$650 para que a pessoa pudesse se apossar já do lote. Se você for contabilizar 1.700 lotes, isso vai dar em torno de R$1.100.000. Eles já tinham vendido pelo menos 800 terrenos. Então tem muita coisa pela frente ainda para ser desmantelado nessa história aí, Leandro. Muito obrigado pelas informações. Em tela cheia, as imagens desta grande operação deflagrada na manhã de hoje. Cláudio, você conseguiu contabilizar ali quantas pessoas foram encaminhadas para a central de flagrantes? 60 pessoas foram levadas para a central de flagrantes. 60. No momento em que a gente chega lá, a gente até se impressiona pela quantidade de viaturas da Polícia Militar e também de pessoas. E entre essas pessoas estavam muitas mulheres também. Tem cadeiras ali que são aquelas cadeiras diárias ou aquelas cadeiras de praia, né, como a gente chama, né, que o pessoal cedinho já estava lá em cima do lote para dizer, olha, esse lote aqui é meu, né? Tinha facões ali também, outras ferramentas que eles estavam utilizando na limpeza, além do grupo criminoso que fazia a abertura das vias no local. Eu repito,
provavelmente estamos falando aqui de uma área pública. Eu conversei também com o Frederico Lopes, que é membro do GAECO, o tenente-coronel Frederico Lopes, e ele informou que essa informação ainda não pode ser confirmada oficialmente. Tem muita coisa em que a polícia, o Ministério Público está aguardando aí em segredo para que novos passos ou novas ações sejam realizadas. Então eu acredito, Leandro, que está só começando essa investigação que pode desmascarar muito mais gente, inclusive gente grande, talvez, que esteja envolvida diretamente nesse esquema que foi desmantelado. Faz parte também da Operação Mato Grosso Seguro. Leandro. Cláudio Santos, muito obrigado pelas informações. Manhã movimentada na central de flagrantes do bairro Verdão, em Cuiabá. Mais de 60 pessoas detidas. Olha a imagem em tela cheia para você de toda a estrutura que foi montada, e o governador Mauro Mendes tem falado muito sobre isso. É tolerância zero a todo e qualquer tipo de invasão. Vem para cá, para o estúdio do SBT Comunidade. Vem, porque eu tenho aqui no telão uma imagem que mostra todo esse movimento na central de flagrantes do bairro Verdão. Todas as pessoas aqui no telão do Comunidade foram presas nessa operação. Foram ouvidas primeiro pelas equipes da Polícia Civil, ou melhor, da Polícia Militar, depois da Polícia Civil, e serão encaminhadas para suas respectivas audiências de custódia. A minha dúvida é, a audiência de custódia será realizada hoje ou na terça-feira da semana que vem? É isso que a gente vai ter que entender. Mas olha essa imagem como é impressionante de todo esse movimento, de toda essa movimentação na central de flagrantes do bairro Verdão nesta sexta-feira, que tinha tudo para ser tranquila. A principal suspeita é que a área que estava sendo loteada seja uma área pública. A gente vai continuar acompanhando e compartilhando todos os detalhes com você aqui na tela do SBT Comunidade.